E nós aqui vamos começar uma série de mensagens nova, né? Quem aqui já ouviu falar sobre mandamentos recíprocos do Novo Testamento? Alguém? Levanta a mão. Não? Então nós vamos aprender uma série deles. 18 mensagens batendo neste assunto. Mandamentos recíprocos. Que são mandamentos recíprocos? São aqueles que nós devemos cumprir uns para com os outros. Para com Deus e para com os nossos irmãos. São aqueles mandamentos que estão no Novo Testamento, que regem o nosso relacionamento vertical com Deus e o nosso relacionamento horizontal com os nossos irmãos. Porque a igreja, ela precisa desta condição. A igreja, o povo de Deus, precisa estar conectado com Deus. Isso é vertical. Ouvir Deus, isso é vertical. Adorar a Deus, isso é vertical. Mas o povo de Deus, a igreja, precisa também estar conectada como corpo na terra. E isto é horizontal. Isto é relacionamento. Isto é cuidado mútuo. E para que isso aconteça de maneira correta, nós precisamos viver estes mandamentos recíprocos do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre talvez o mais importante deles. Eu não quero tirar ou colocar maior valor em um ou em outro, né? Você que está nos acompanhando online, talvez você não veio à igreja hoje, não pôde vir, não teve condições de estar aqui. Quero convidá-lo a estar no próximo culto conosco. Venha para cá, corpo de Cristo, junto, unido, ligados uns nos outros. É assim que funciona. O meu coração, ele é importante para o meu corpo? Sim, mas se não tivessem as veias que levam o sangue aos demais membros, ele não serviria para nada. Os meus olhos são importantes para o meu corpo? Sim, mas ele não me transportaria para qualquer outro lugar se os meus pés não levar. Por isso, unidos, corpo, precisamos estar juntos. Então, sem querer colocar peso ou medida maior em um mandamento ou no outro mandamento, eu entendo que este então seja o primeiro a ser tratado, porque dele depende todos os outros. E o primeiro mandamento é sobre o perdão. Sem perdão não há relacionamentos. É impossível. Este sim é uma base para todo relacionamento. Primeiro, para com Deus. Sem perdão, não tenho relacionamento com Deus. Quem de nós poderíamos vir a esta casa hoje, adorar a Deus, dizer que amamos a Deus, que somos gratos a Deus, e que Deus ouve a nossa oração, se por Deus não fôssemos perdoados? Quem de nós poderíamos nos atrever a falar com Deus, se primeiramente por Deus não fôssemos perdoados? Então eu entendo que ele é de fato uma base, o lastro para todos os outros mandamentos recíprocos que está no Novo Testamento. E então, essa série de mensagens que nós estamos começando hoje, eu julgo que ela seja fantástica para a nossa igreja, para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E eu gostaria muito de que toda a igreja tivesse a oportunidade de ouvir, de aprender um pouco sobre este tema. E nós vamos começar hoje falando sobre o perdão.
que é algo muito difícil de ser praticado, gente. Muito difícil. Em todas as esferas da vida, inclusive na vida cristã. Não é fácil. Perdoar é um negócio difícil. O perdão nem sempre é compreendido de forma correta, mas falar sobre perdão é extremamente necessário para a vida cristã. Para tudo na vida, mas principalmente para o crente. Porque se você não entender de perdão, tampouco você pode entender sobre salvação. Porque o perdão é a palavra-chave para a salvação. Se eu não fui perdoado, então também eu não fui salvo. Entenderam isso? Eu preciso entender sobre perdão. Todo aquele que deseja ir para o céu, é necessário que aprenda o verdadeiro sentido da palavra perdão. Temos que aprender isso. Ah, pastor, mas é fácil? Não. Eu sei que não é. Eu vivo isso na minha pele. Não é fácil perdoar. Num mundo cheio de maldade e violência, é inevitável que nós tenhamos que aprender sobre o perdão. Porque nós todos vivemos, de alguma forma, sendo feridos e ferindo. Por isso nós precisamos aprender sobre perdão. Sem perdão é impossível viver. Sem perdão é impossível ser feliz. Não existe outra maneira de vida digna se não estivermos dispostos a viver com base no perdão. Não há dignidade de vida se não aprendermos a perdoar e a pedir perdão. O perdão é o antídoto contra a ofensa. Todo aquele que for picado pela ofensa terá que usar do perdão. Ele é o antídoto. E todo aquele que ofender também precisará ser perdoado. A ofensa gera dor em ambos os lados, tanto para quem ofende, quanto para quem é ofendido. E aí há a necessidade do perdão. Queridos, quem aqui já foi picado por uma abelha? Dói, não dói? É um negócio que dói muito. E quando você foi picado por ela, a sensação é muito ruim, porque dói. É uma descarga, como se fosse um choque de alta voltagem, né? É uma dor tremenda. Uma dor muito grande. Eu já tomei várias delas. Então eu sei do que eu estou falando. E dói muito, realmente. E a situação ali vai piorando, porque fica inchado, vai avermelhando, e inchando mais e mais, e o negócio vai doendo, e doendo cada vez mais, vai latejando. É uma sensação muito difícil. Por quê? Porque quando as abelhas ferroam, elas injetam um veneno chamado militina, e isso que gera essa dor, isso que vai causando essa dor, deixando aquela sensação como se estivesse queimando, como se tivesse uma brasa ali em você. É por conta deste veneno que está nela ali. E depois tem um segundo ponto aí. Você já percebeu que a abelha, quando ela crava o ferrão em você, o ferrão não sai de lá? Ele permanece, porque o ferrão da abelha, eu não sei se você já teve a oportunidade de, depois de tirá-lo do seu braço, ou de onde ela picou você, olhar para aquele ferrão, você vai ver que ele é cheio de farpas contrárias, parece uma fisga, que a gente usa no anzol, porque quando você joga o anzol, você fisga o peixe. Por que o peixe não escapa? Porque há uma fisga contrária, depois que passou, ela não sai. E é exatamente o que se encontra ali no ferrão da abelha. Ele não sai. Alguém precisa arrancar aquele ferrão. E quando você puxa aquele ferrão, ainda que você não perceba,
é como se ela estivesse voltando, trazendo a sua pele junto, porque ele está com aquelas condições ali que nós podemos chamar de fisgas, né? Pescadores aqui sabem, alguém que teve o dissabor de tomar uma ferrada de um mandi chorão, quando ele fura, penetra o ferrão, não sai, porque ele tem também essa mesma condição, e para você tirar aquilo é uma dor absurda, porque ele trava lá dentro, você tem que puxar mesmo com vontade, então é muito difícil. E o pecado, a ofensa, ela causa a mesma coisa, ela penetra o ferrão, e ela não sai, penetra as garras dela em mim, e ela não sai, porque eu fico pensando naquilo que aquela pessoa me disse, na forma como ela me disse, e a forma como ela me ofendeu, e aquela pessoa ela não sai ilesa. Por que ela não sai ilesa? Por que eu usei a abelha para comparar? Uma abelha, depois que ela pica você, o que acontece com ela? Ela vai embora voando lindamente, feliz? Ela morre. Porque quando ela pica, o ferrão dela fica ali, quando ela solta o ferrão, parte do intestino dela fica ligada ao ferrão. Você já viu? A partezinha branquinha que fica ligada ao ferrão da abelha é o intestino dela. Vocês entenderam que a ofensa causa? Ela ofendeu, mas ela também se prejudicou. E é por isso que eu quero começar a nossa série de mensagens sobre os mandamentos recíprocos do Novo Testamento com a palavra perdão. E eu quero propor a vocês que abram a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo de número 18, os versos 21 e 22. Todo mundo encontrou aí? Mateus capítulo 18, os versos 21 e 22. Quando você abre esse texto aí comigo, você vai perceber que ele está conectado dentro desse capítulo aí. Nós temos antes, nos versos anteriores, como deve tratar um irmão culpado, ou alguém que ofendeu a você, ou alguém que ofendeu a igreja, ou alguém que ofende na caminhada cristã. Está aqui nos versos anteriores, no verso 15 até o verso de número 20. Depois no meio está esse texto que nós vamos ler agora, e na sequência Jesus propõe uma parábola do credor incompassivo, que vai dos versos 23 ao verso de número 35. Tudo isso está baseado no quê? Na palavra perdão. Tudo isso trata do perdão. Tudo isso trata deste mandamento recíproco do Novo Testamento, que é o perdão. Vamos lá para o texto. E então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí Pedro, como um bom judeu, né, já manda: até 7 vezes? Pensou assim, eu já estou melhor, né? Até 7 vezes acho que está bom. Ele não esperava que Jesus ia responder, mas respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ao que tudo indica, nessa porção do texto, as dúvidas sobre o perdão, elas não afetam apenas os crentes do nosso período, apenas a mim e a você. Parece que o apóstolo Pedro também ele tinha dúvidas sobre a questão. E isso fica claro na abordagem de Pedro para com Jesus.
Quantas vezes eu devo perdoar? Senhor, aqueles que pecam contra mim, aqueles que me ofendem, quantas vezes? Parece que Pedro ficou imaginando até onde o perdão deveria ser estendido por repetidas ofensas. Talvez não estivesse pensando aqui no cara que pisou na bola com você uma vez só. Talvez ele não estivesse pensando naquela pessoa que te insultou uma única vez. Talvez ele não estivesse pensando aqui no problema que alcançou ele uma única vez. Pedro talvez estivesse pensando naquele cara chato que todos os dias e por várias vezes pisava na bola com ele. Talvez ele estivesse pensando nisso. Então ele lançou essa primeira pergunta. Depois Pedro, ele lança mais uma pergunta. Será até 7 vezes? 7 vezes está bom? Parece que Pedro ele estava tentando seguir um pensamento dos rabinos, que ensinavam com base em Amós, capítulo 1, verso de número 3, ou Jó, capítulo 33, o verso 29 e o verso 30, que ensinavam o seguinte, que bastava perdoar o ofensor por 3 vezes, e depois disso, já seria considerado como um abuso. Os rabinos ensinavam assim. E Pedro foi até mais generoso nesse caso, porque se ele estivesse pensando naquela condição, ele mais que dobrou, né? Se ensinavam que até 3 vezes já estava bom, Pedro falou, bom, eu vou sair por cima da carne seca aqui, vou dizer para Jesus, vou propor até 7, porque isso dá mais que dobro, né? E ele então faz isso, para surpresa dele, Jesus elevou a questão acima do reino da computação prática, né? Exigiu 70 vezes 7. Em lugar de buscar um padrão numérico, o que Jesus faz aqui é deixar claro que o crente deve seguir o exemplo dele, o exemplo de Cristo, de Colossenses capítulo 3, o verso de número 13. É isso que ele faz. Então ele eleva para uma condição que não tem como escapar. E o que essa passagem pode nos ensinar a respeito do perdão? Em primeiro lugar, que ser ofendido ou ofender é inevitável. Verso de número 21 deixa isso muito claro. Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? A pergunta que Pedro faz, se nós prestarmos muita atenção, fica claro que a questão não é se o meu irmão vai pecar contra mim, mas é quantas vezes ele vai pecar contra mim. Você entendeu? Pedro passa de um ponto para outro ponto. Está aqui no texto. Não é se o Felipe algum dia vai pecar. Não é se o Cláudio algum dia vai pecar. Não é se o Felipe um dia vai ofender um irmão. Não é se o Cláudio algum dia vai ofender algum irmão. É quantas vezes. Entenderam? O que Pedro está fazendo aqui é exatamente isso. Mas quantas vezes ele irá pecar contra mim? Isso depende da nossa caminhada. E é interessante isso, porque quanto mais próximo nós estamos, mais chance de ofender o nosso irmão nós temos. Então não é se, é quando e quantas vezes. A questão não é se eu vou pecar contra o meu irmão, mas quando e quantas vezes eu farei isso contra ele. É isso que Pedro está tratando aqui. As ofensas, elas podem ter as mais variadas caras e formatos. Elas podem ser de ordem física, verbal, moral, sexual, psicológica, pode ser numa traição, pode ser num bullying, pode ser num abandono,
pode ser num golpe, pode ser numa desonestidade, pode ser numa calúnia, numa fofoca, pode ser num desrespeito. Isso é uma ofensa. Então a gama de ofensas são enorme. Ela é enorme. As oportunidades, as possibilidades que eu tenho de ofender, e aí eu vou mudar para não ficar só no Felipe, o pastor Ronaldo, é muito grande. Senão daqui a um pouco o Felipe vai ficar ofendido, eu vou ter que terminar e pedir perdão para ele. Então eu vou mudar agora, né? O pastor Ronaldo. Então a chance é muito grande, eu posso de alguma forma, em algum momento, ofendê-lo. Ou não? Já devo ter ofendido. Com certeza. É que ele é um cavalheiro. O Espírito Santo tem ajustado para que libere perdão e às vezes nem veja. Às vezes nem percebe. Mas nós fazemos isso. Então, a primeira grande lição desse pequeno texto que nós lemos é que ofender e ser ofendido é inevitável. A menos que você queira fazer um caixote, entrar dentro e viver sozinho lá dentro. Sozinho, sem nada, sem ninguém. Mas ainda assim, você estará ofendendo alguém. Ofendendo a Deus. Por fazer isso. Então não há como ofender e ser ofendido, é inevitável. Segundo, que não há limites para o perdão. Essa porção do texto nos ensina que ofender e ser ofendido é inevitável, mas ele também nos ensina que, porque é inevitável ofender e ser ofendido, o perdão precisa ser graciosamente, generosamente estendido. Não há limite, ao verso de número 22. O número 70 vezes 7 pode até ser uma expressão grande a respeito de quanto devemos perdoar aquele que nos ofende, mas a melhor interpretação é que, independentemente de quantas vezes seu irmão venha ter com você para pedir perdão, você deve perdoá-lo. Ah, não aguento mais, essa daqui já é a 20ª vez nesse dia que o irmão veio aqui pedir perdão. Perdoe. Né? Há uma expressão que o pessoal costuma dizer, né? Você pode estar arrancando os cabelos da cabeça, mas você precisa perdoar. Se Deus nos perdoa de maneira ilimitada, e teve uma devocional do pastor Ronaldo que falou sobre perdão ilimitado, né, pastorzão? Perdão ilimitado. Se Deus nos perdoa de maneira ilimitada, me parece também que o nosso perdão aos nossos irmãos deverá ser o quê? Ilimitado. Ai, isso dói. Isso dói porque tem dia que eu quero ter raiva, tem dia que eu quero ficar bravo, tem dia que eu quero, mas eu não posso. Tem dia que eu tenho todos os motivos, eu quero ter motivo para ficar bravo com fulano. Ah, mas eu não posso. Eu preciso perdoar ele. Se a misericórdia divina brilha e repousa sobre nós todos os dias, nossa misericórdia também deve brilhar e repousar sobre a vida dos nossos irmãos. Não tem alternativa para nós. E aí, se nós temos essas duas condições, em primeiro lugar, ofender e ser ofendido é inevitável. Se esse texto também nos ensina que o perdão ele precisa ser e ele deve ser ilimitado, porque não há limite para ele, eu preciso entender por que eu devo perdoar. Tudo bem, pastor, você falou tudo isso para nós. Eu vou ofender e eu ofendo mesmo.
E eu sou ofendido também, então eu ofendo de volta. Eu sei que eu tenho que perdoar e as pessoas também têm que me perdoar. Mas por quê? Por que que fulano tem que me perdoar e por que que eu tenho que perdoar fulano? Vamos lá então. Vamos começar a nossa conversa aqui. Em primeiro lugar, por que que você tem que perdoar? Porque Deus te perdoou. Porque Deus me perdoou. Essa é a primeira regra básica. Tem que perdoar. Não há alternativa. Colossenses capítulo 3, o verso de número 13, a parte B, diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aí, eu discuto com quem? Perdoa ou não perdoa? Se é aqui na esfera terrena, beleza, vamos conversar, vamos argumentar. Mas o problema aqui não é, ela sai da esfera terrena, eu preciso perdoar, porque eu recebi perdão da parte de Deus. Essa é a primeira. Primeiro dela, segura aí na cadeira que eu tenho mais 7 para falar. Mais 7 motivos. Isso porque sou eu. Se fosse um outro pregador, se fosse um Saião, se fosse o Franklin Ferreira, se fosse o Hernandes, tinha uns 20 aqui, né? Mas contente-se que eu arranjei 8. Vamos lá. Segundo, porque eu devo praticar o perdão. Porque esse perdão que Deus me deu fez de mim uma nova pessoa. Eu fui perdoado por Deus, isso me obriga a perdoar. E não só por isso, mas o perdão que eu recebi, a transformação que esse perdão causou em mim, me fez ser uma nova pessoa. Eu agora não sou mais aquele cara. É por isso que nós percebemos pessoas que na velha vida podem até ter sido um assassino, alguém que matava sangue frio porque alguém pisou no pé dele, e porque alguém xingou a mãe dele. Ele não podia ser juiz de futebol nunca, mas ele fazia isso, e depois que foi alcançado pelo perdão divino, que ele experimentou o perdão divino, ele não é capaz de matar nenhuma mosca, por conta dessa transformação. Colossenses capítulo 3, o verso de número 12, diz assim, olha, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados. E aí vem, como é que os eleitos de Deus se vestem? De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Esse é o novo homem. Esta é a nova pessoa que eu sou agora. E por isso eu preciso perdoar. Eu não sou mais igual a todo mundo. Comigo é daquele jeito. É bateu, levou. Desculpa, você não é crente. Mas eu tenho temperamento forte. Desculpa, você não está vivendo a vida cristã correta. Porque se há alguma coisa que o Espírito Santo faz é regular o nosso temperamento. Eu sou desse jeito mesmo. Comigo eu não como nada enrolado, é bateu, levou. Você precisa rever a sua vida cristã. Porque o Espírito Santo de Deus regula exatamente isso. Pastor, mas então quer dizer que quando eu faço isso eu estou cometendo pecado? Sim, pecado. Eu estou cometendo pecado quando eu faço isso. E aqui talvez eu esteja dando munição, né? Que às vezes quem está lá em casa é que vê exatamente quem nós somos, né? Por isso que a chance de ser ofendido e ofender recai mais sobre quem está próximo. Relacionamento, gente. Relacionamento. Por que marido e mulher sofrem muito com a questão das ofensas? Porque se fizerem o que é correto, eles dormem juntos, acordam juntos, né? Talvez se separem para trabalhar durante o dia, mas eles voltam à noite juntos, e aí as ofensas, as oportunidades de ofensas aumentam, e aumentam muito.
E se não houver perdão, é por isso que os casamentos terminam. Os casamentos não terminam, não é por falta de... Tem uma palavra que me sumiu agora, quando as pessoas... Afinidade. Vai terminar por falta de afinidade. Não, vai terminar por falta de perdão. Os nossos relacionamentos terminam por falta de perdão. Alguém não quis perdoar. É isso que acontece. Todos eles, todos os relacionamentos, eles terminam por falta de perdão, de alguma parte. É assim que funciona. Terceiro lugar, por que eu devo perdoar? Você que está aí acompanhando online, aguenta aí firme, não desliga, não passe de canal, fique aqui no canal da Igreja Batista da Paz, você vai ser muito abençoado com essa mensagem. Terceiro lugar, porque todos nós em algum momento tivemos queixa de alguém, ou já fomos motivo das queixas de alguém. Colossenses capítulo 3, o verso 13, a parte A. Olha só o que diz aí: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Cara, pensa comigo, quantas vezes eu já dei motivo para alguém se queixar? Mas há também motivos que pessoas deram de eu me queixar delas. E é por isso que eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Porque eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou o cara. Eu já ofendi, eu ofendo. Então eu preciso perdoar. Eu já dei motivo de queixa para as pessoas. Algumas pessoas vão se queixar da forma como eu estou tratando, da forma como eu estou agindo, da forma como eu estou falando, da forma como eu estou me vestindo, da forma como eu estou me portando na sociedade. Motivo de queixa. Damos motivo de queixa. Então nós precisamos perdoar por isso. Quarto lugar, eu preciso perdoar. E aqui talvez seja um ponto crucial de tudo. Você tem que anotar isso aí agora. Agora você para o que você está fazendo e anota isso aí. Anota no seu celular, anota em algum lugar. Mas você tem que lembrar disso durante a semana. Por que que você precisa dar perdão? E por que você precisa pedir perdão? Porque se eu não der perdão, será impedida a minha oração. É por isso que eu falei para você anotar isso. Qual é uma das formas de nós mantermos o nosso relacionamento com Deus? Oração. Leitura da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, aplicação da palavra de Deus, oração. Agora, se a minha oração é impedida diante de Deus, o que que eu aproveito do resto? Nada. Nada sobre nada. Sem dar perdão, Deus não ouve minha oração. Ele não ouve mesmo. Você vai orar e Ele vai olhar para você e não vai ouvir a sua oração. É como se você não estivesse lá. É como se você não estivesse falando. Quem aqui já experimentou o dissabor de estar conversando com alguém e essa pessoa de birra fazer de conta que não está te ouvindo? Cara, é a sensação mais horrível que alguém possa experimentar. Eu digo isso porque outro dia a Eliane estava falando comigo e eu não estava ouvindo ela, mas não era porque eu não queria ouvi-la, eu realmente não estava ouvindo. Ela estava falando comigo, olhando para mim, e eu estava assistindo televisão, e eu não estava ouvindo ela, e isso já causou um descontentamento absurdo lá em casa. Agora você imagina, Deus, Ele pode te ouvir. A palavra de Deus diz que Ele conhece a nossa palavra, o nosso pensamento, o nosso pedido, antes que a palavra chegue à nossa boca. Mas aqui, Ele vai dizer que Ele não ouve a sua oração.
Olha só aqui. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, 25, 26. Não adianta orar, cara. Vai ser um monólogo, Deus não vai ouvir. Por isso que eu falei para você anotar. Dei a dica. Quinto lugar, por que você deve perdoar? Eu devo perdoar, porque se eu não perdoar, terei dificuldade em cultuar. Venho para a igreja, participo do culto, mas não cultuo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. A ideia da oferta, parece que mostra para nós, tem gente que é mão de vaca, vai até gostar dessa, né? Porque dá a ideia da oferta aqui, ó, do gasofilácio, o cara vai falar, Deus não vai aceitar mesmo, então nem vou levar, beleza. Não, mas não é essa a ideia. A ideia aqui é que o culto acontecia, o ajuntamento, a oferta, geralmente era o quê? Um animal para ser sacrificado. É por isso que tinha que ficar. O cara não ia pegar de novo o cordeirinho dele, botar nas costas e ir embora. E às vezes o cara andava quilômetros, né? Então essa é a ideia. Deixa aqui, vai lá, te acerta e volta. E aí você faz a oferta. Mas é a ideia cultica. Olha, por isso que nós precisamos ter cuidado com a maneira como nós estamos cultuando a Deus. A partir do momento que você entra por aquela porta, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque isso aqui não é uma brincadeira. Tem gente que leva o culto como se fosse uma brincadeira. Nós estamos atraindo a ira de Deus sobre nós. Porque o culto, ele não é uma brincadeira, ele é algo sério, relevante. Então, a partir do momento que eu cruzo aquela porta, a minha vida deve ser assim. Mas a partir do momento que eu cruzo aquela porta, não é porque esse lugar é diferente dos outros lugares. Não é porque aqui há uma áurea de santidade diferente. Não é porque aqui há o santo do santo. Não. Mas é porque aqui eu declaro, você declarou, que você veio aqui para fazer o quê a Deus? Cultuar a Deus. Agora, que tipo de culto Deus aceita? Uma vez eu ouvi uma irmã, esposa de pastor, a irmã Helena, foi minha professora de liturgia no seminário. Ela hoje já deve estar beirando uns quase 90 anos. Pastor Marcílio, acho que já passou de 90 anos. E eles serviram a vida inteira ao Senhor. E ela, numa aula de liturgia, ela disse o seguinte, eu lembro muito bem daquela irmãzinha com voz doce, suave, dizendo: a sua melhor roupa não poderia ser guardada para ir num casamento de um amigo. A sua melhor roupa não pode ser guardada para você ir numa churrascaria. A sua melhor roupa não pode ser guardada para você ir visitar um presidente. A sua melhor roupa precisa ser guardada para você ir no domingo à noite no culto ao Senhor. E aí, aquilo na hora impactou. Aí ela disse: por quê? Ela disse: porque o teu Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, é mais importante do que qualquer pessoa dessas que eu citei. Portanto, o teu melhor precisa ser para Ele. Isso me impactou. Portanto, cultuar a Deus não é uma brincadeira. Você não pode vir para cá para ficar,
sei lá que jeito. Não, você tem que vir para cá para cultuá-lo, você tem que vir para cá para adorá-lo, você tem que vir para cá para dar o seu melhor, você tem que vir para cá para se conectar de fato com Ele e cultuar a Ele, dizer a Ele que Ele é merecedor de todo esse culto, dizer a Ele que Ele é o rei de tudo, e Ele é, não é porque Ele não sabe disso, é porque é prazeroso para Deus ouvir os seus filhos dizerem isso. E nós fomos criados para a glória de Deus. Mas eu não posso cultuar a Deus se eu não perdoar. E esse é o motivo de nós termos cultos fracos. Sabe aquele culto que nós entramos, saímos, parece que nós não aconteceu nada, não teve nada, não deu nada certo. Não é culpa de Deus. A culpa é nossa, que chegamos num lugar para cultuar alguém que merece o nosso culto de maneira errada. Totalmente errada. E uma das práticas é a falta de perdão. Ô pastor, então o dia que eu estou meio brigado, eu não posso nem ir na igreja? Eu não estou dizendo que você não deve vir, eu estou dizendo que você deve perdoar e vir. Estou dizendo que você deve pedir perdão e vir. A pior semana da tua vida não é a desculpa para você não vir à igreja. A pior semana da tua vida deve ser a motivação para você vir à igreja. É assim que funciona. Vê a inversão que nós temos. Na pior semana da nossa vida, a primeira coisa que a gente tira da nossa agenda, o que é? O culto a Deus. Não deveria ser o inverso? Você deveria tirar qualquer coisa da tua agenda para cultuar a Deus. Você deveria abrir mão de qualquer coisa da tua agenda para cultuar a Deus, porque Ele é o motivo da tua existência, da nossa existência. Ele é um Deus pessoal, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Então não impeça o seu culto por conta da falta de perdão. Perdoe e peça perdão. Está quase terminando. 6º lugar. Por que eu devo perdoar? Se eu não perdoar, eu estou trazendo maldição sobre a minha vida. Isso aqui parece que é igual ao 8º pensamento aqui, né? Que eu vou revelar depois. Mas não é igual. É parecido, mas não é igual. Esta ideia de trazer maldição sobre a nossa vida, quando não liberamos perdão, é como se disséssemos a Deus: olha só, isso aqui é sério, gente. Deus, trata-me exatamente como eu trato o meu ofensor. Deus, pode fazer comigo exatamente como eu estou fazendo com o meu ofensor. Pode fazer. É isso que a gente faz. É como se eu dissesse: Senhor, não precisa ser misericordioso comigo, pois eu também não serei misericordioso com ele. E isso é trazer sobre a nossa vida maldição. É loucura, gente. Falta de perdão é loucura. Ela não é uma loucura só na esfera terrena, ela é uma loucura para a eternidade. Ela fere, ela destroça seu relacionamento vertical com Deus e ela destrói o seu relacionamento horizontal com os irmãos e com aqueles que estão à sua volta, e ainda traz uma maldição sobre a sua vida. As coisas não andam, as coisas travam, emperra tudo, nada funciona, tudo dá problema. Falta de perdão. Preciso perdoar. Não há alternativa. 7º lugar, para a gente terminar. Se eu não perdoar, eu me entregarei à tortura interna. Precisa perdoar. E eu vou citar uma porção do texto de Mateus capítulo 18, verso 34 e 35.
Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A ideia aqui não é que a minha salvação está atrelada a quanto de perdão eu dou, mas a minha salvação é mostrada através do perdão que eu ofereço. Se eu fui salvo, eu sou alguém que perdoa. Se eu fui alcançado por Cristo, se eu usufruí da misericórdia divina, eu sou alguém que também oferece misericórdia. E a ausência de perdão, ela não gera paz, ela gera angústia. Sabe alguém amargo? Quem já teve oportunidade de conviver com alguém amargo? Que não há alegria. Tudo que você fala para essa pessoa, a desgraça dela é maior. Tudo que você fala para ela, não tem jeito. É uma pessoa amarga. Você está numa festa, você chama para cantar parabéns, ela não consegue. Você vê todo mundo cantando parabéns, batendo palma, fazendo festa. Você olha para a pessoa, ela está assim. De vez em quando ela vê que está filmando, ela, parabéns. Amargura. Tem gente que tem vida de amargura no casamento. Uma vida amarga. Os filhos percebem aquela amargura, cresce todo mundo amargo. Parece uma família pé de boldo, gente. Todo mundo é amargo, as folhinhas que saem, os raminhos que saem daquele pé de boldo, é tudo amargo. E vai amargar não só aquela família, mas vai amargar um monte de gente. E tem família grande assim, né? Com vários galhos. Aí amargam uma cidade toda. Já nasce o bichinho amarguinho. Você pega menininho amargo, não dá uma risada. Outro dia eu vi uma foto, o menininho nasceu bravo assim, ó. Gente do céu. Amargo. Tem gente amarga. E por que elas são amargas? Porque não conseguem perdoar. A falta de perdão, ela gera essa angústia, ela gera essa tristeza. Ah, pastor, mas você está falando isso porque você não tem nada para perdoar. Ixi, isso é um exercício bom para mim. Eu não estou ensinando vocês aqui, coisa que eu sou expert em fazer. Senta meia hora com a Eliane, senta meia hora com as crianças e pergunta para eles, para vocês verem. Perdoar não é fácil, gente, para ninguém, mas é um mandamento do Novo Testamento. E se ele é um mandamento, eu tenho que fazer o quê? Cumprir. Quando vem aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, se encaixa muito bem aqui. Perdoa. Se você não perdoar, você é sem juízo. Você está comprando uma briga com alguém que você nunca vai poder vencer. Perdoa. Estou te avisando, olha o Espírito Santo falando para nós. Perdoa, estou te avisando, todo dia, né? E você ali lutando, não vou perdoar, eu quero ser amargo, eu quero ser um pé de boldo, eu não vou perdoar. E aí, meu amigo, você vai virar um pé de boldo. E ainda pior, né? Porque um pé de boldo, se você macetar bem macetadinho, dá para curar o estômago, de vez em quando está ruim, é um remédio. Agora, cara, gente amarga, ela não é remédio, ela é veneno, para ela e para todo mundo que está em volta. Pega uma pessoa amarga e bota no meio de uma turma, deixa ela lá 3 dias seguidos com aquela turma, 3 dias aquele povo começa a se amargurar também, né? Já não vai. Então o Espírito Santo nos fala, perdoe, perdoe, perdoe. Então aqui foi o 7º lugar, né? Todo mundo vivo ainda aí? Vamos para o 8º, para o último. E aí vou acabar. Esse daqui você tem que anotar também. Para o que você está fazendo, anota.
Anota que isso aqui você tem que lembrar essa semana, hein? Isso aqui você tem que lembrar para a vida. 8º lugar, se eu não perdoar, não serei perdoado. Isso, pastor, você que está inventando isso. Vamos ver se sou eu quem estou inventando. Mateus capítulo 6, verso número 15. Quem pode abrir a Bíblia aí e ler para mim? Alguém aí de vocês? Mateus capítulo 6, versículo de número 15. Por favor, leia bem alto. Então não é o pastor que está inventando isso, não. É Deus quem disse. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Condicionado, cara. Está condicionado. Isso não é uma invenção. É por isso que as pessoas se amarguram até a morte. Porque elas lutam uma guerra que elas nunca vão poder vencer. O ferrão da abelha está enfiado lá e ela não consegue tirar, recebendo veneno todos os dias. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, verso de número 32. Não é escolha, amados. Não é escolha perdoar. E aí, o que a gente faz com uma informação dessa? Aí já aparece um jovem e diz, vocês que lute, eu que lute, né? Nós que lutemos com essa informação. O perdão não é uma opção, ela é obrigação. Eu tenho que perdoar. Agora, se de tudo isso que eu te disse até agora, se tudo isso que a palavra de Deus te falou até agora não te convenceu, eu concluo chamando vocês para olhar o que diz lá no livro de Mateus, capítulo 18, é a sequência disso aí, dos versos 23 ao 35, que relata a história do credor incompassivo. O texto que nós temos lá, e eu vou resumir, é que havia um reino, em que o rei chegou para ajustar conta com os seus servos. E então, chegando para ajustar conta com um dos seus servos, esse servo tinha uma dívida de 10.000 talentos para com aquele rei. 10.000 talentos, aí eu fui pesquisar esse negócio aí. Um talento, naquela língua, naquele local, naquele modelo, equivalia a aproximadamente 34 quilos, se fosse de ouro ou de prata. 34 quilos de ouro. Um talento. O rapazinho devia pouco, né? Ele devia só 10.000. 10.000 talentos. Faça as contas, vezes 34 quilos, quanto dava. Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, o negócio é doido, né? Vou ver quanto está a grama de ouro. Aí, hoje em dia é fácil, né? Se fosse antigamente para preparar um sermão desse, você sofria, tinha que ir para uma biblioteca, tinha que apelar para a ligação, numa casa de câmbio e tal. Mas aí você foi na internet, deu uma pesquisada lá, está mais ou menos 314 reais, 311 o grama do ouro. Aí eu fiz uma continha besta, né? Aquele senhorzinho, aquele servo, que o rei veio ajustar conta com ele, tinha uma dívida aproximadamente de uns 107 bilhões, mais ou menos. Se fosse fazer uma conta aqui dos 10.000 talentos hoje, uns 107 bilhões, mais ou menos, era a conta dele, aproximadamente. E o senhor, o rei dele, quando ele cai de joelho pedindo perdão,
o texto diz que o rei perdoou ele. E, naquele momento teria que ser vendido a família dele, teria que ser vendido ele como escravo, mas ele caiu clamando perdão e o rei perdoou a dívida dele. Só para ficar aqui na nossa ideia, mais ou menos 107 bilhões. É um bom dinheiro, né? Talvez o Bill Gates tenha isso aí, esses caras talvez tenham, mas é um bom dinheiro. Só que aí ele foi perdoado, e esse mesmo cara que teve a dívida dos 107 bi perdoado, ao sair da presença do rei, do seu senhor, encontrou com um outro conservo dele, porque ele era servo, mas ele tinha um conservo, era alguém que o servia, e ele encontrando com esse, pegou pelo pescoço, dizendo: você me deve, e agora você vai me pagar. E pegou esse cara pelo pescoço, e a dívida desse cara que ele pegou pelo pescoço era de 100 denários. O texto está dizendo isso. E ele sufocando o cara, enforcando, que você vai pagar esses 100 denários. Fui fazer a conta também. Fui dar uma olhada, vamos pesquisar esse trem aqui. Um denário era mais ou menos uma diária. Lembra que uma das parábolas do homem que ia buscar trabalhadores para a seara, ele buscou gente na parte da manhã, buscou gente no meio-dia, buscou gente no final do dia, e pagou mais ou menos um denário, né? Era mais ou menos uma diária comum, digamos hoje, uma pessoa que oferece uma diária comum, não vamos falar da diária do Mbappé, que sai totalmente fora. O Mbappé acho que ganha, se eu não me engano, por dia, míseros 790 mil reais. Esse aí sai fora do encaixe, né? Mas uma diária comum aqui do nosso pessoal, talvez 100, 150 reais, né? Sei que você está fazendo as contas do Mbappé aí, ele tem um salário agora ajustado ultimamente, 269 milhões por ano. Se você fizer a conta rápida aí, você vai ver que vai dar uns 700 e pouco por dia, 700 e poucos mil reais por dia. Então o conservo devia 100 diárias, mas aquele homem não perdoou, e o conservo, o texto diz que ele fez exatamente igual ele fez, caiu de joelho, pediu perdão, pediu socorro, pediu clemência, mas aquele que teve os 107 bi perdoados, não conseguiu. E aí eu calculei aqui uma diária de uns 100, 150, daria mais ou menos uns 15 mil reais, né? E aí ele disse: não, você vai pagar esses 15 mil reais, vou meter você na cadeia até se pagar o último centavo. E foi o que aconteceu, mas não terminou assim, porque as pessoas que viram aquilo acontecer, levaram ao conhecimento do rei, e então ele volta e diz: olha, eu te perdoei 107 bi, e você não foi capaz de perdoar 15k? Estou falando na linguagem aí dos caras de negócio, que eles vão saber que é 15 mil, né? Lá na América acho que funciona bem por aí, né? O negócio é 15k, 107 bi, é mais ou menos assim, linguagem corporativa. Você não perdoou os 15 mil, e eu te perdoei 107 bilhões? Isso não vai passar impune, não. Você vai pagar agora, porque eu vou te entregar aos verdugos. E aí a ideia de verdugos é torturadores. E aí é que são elas, gente. Quando você não perdoa, você automaticamente se entrega a essas torturas. Portanto, não há opção para nós. Temos que perdoar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei Supremo, nos perdoou muito mais do que 107 bi. Era impagável a nossa dívida, e Ele nos perdoou. E agora nós queremos agir igual a este homem que não perdoou os 15? Não há escapatória. Ou eu perdoo, ou eu estou encrencado. Se eu não perdoo, meu relacionamento com Deus está cortado. Coração perdoado, perdoa. Coração perdoado, pede perdão. Coração que quer ter um relacionamento com Deus, perdoa.
Coração que quer ter um relacionamento na igreja, perdoa. Sem perdão, não há comunhão, nem vertical e nem horizontal. O perdão é a base dos relacionamentos divino e pessoais. E é bem propício, porque hoje é a nossa ceia, né? Participar da mesa de Cristo envolve o quê? Perdão. Porque pelo sangue dele, pela graça dele, nós fomos alcançados e fomos salvos, fomos restaurados. Por isso, queridos, nós precisamos perdoar. E eu quero fazer uma pergunta bem básica aqui. A quem você precisa perdoar? Você que nos acompanha, a quem você precisa perdoar? Você que está aqui, a quem você precisa perdoar? Uma segunda pergunta. Você que nos acompanha online, a quem você precisa pedir perdão? Você que está aqui conosco, a quem você precisa pedir perdão? Portanto, eis a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Cláudio. Eu meramente transmiti a palavra de Deus. Não tarde em fazer o que tem que ser feito. Perdoar e pedir perdão. Vamos orar? E eu já quero aproveitar nesse momento, nós já vamos fazer a nossa oração de reflexão para a ceia. De reflexão para a ceia, porque uma coisa está totalmente ligada com a outra. Então, nesta reflexão, nós já podemos pensar na mesa, na ceia do Senhor, em como participar. Como eu vou participar dessa mesa que mostra que eu fui perdoado, se eu não estou liberando perdão, se eu não estou pedindo perdão? Feche seus olhos, vamos ter um tempo de reflexão. E você pode orar, se você quiser orar aí no seu lugar, quietinho, fique à vontade, mas não, eu não posso fazer essa oração por você. Eu não posso, eu não tenho como fazer. Eu posso fazer por mim, você tem que fazer por você, porque você sabe a quem você deve pedir perdão, você sabe a quem você deve perdoar. Eu não sei, eu só sei de mim. Então faça essa oração aí, para que você possa ir embora para casa com o coração pleno. Talvez a pessoa não está aqui, mas você decidiu no seu coração que amanhã você vai até ela, se não puder ir hoje, mas você tem que pedir perdão. Talvez, e talvez não, porque quando você ofende alguém, você também ofende a Deus. Então você pode pedir primeiro perdão a Deus, e essa é a oportunidade. Mas eu quero dizer a você, pedir perdão a Deus sem ter perdoado é gritar num túnel sem fundo, porque Deus não ouve oração de quem não perdoa. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós nesse momento, Senhor. A tua palavra foi incisiva conosco sobre este mandamento recíproco, sobre o perdão. Nós precisamos perdoar, Senhor, e o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a maldade que há dentro do nosso coração, o Senhor conhece a falta de humildade que há no nosso coração, o Senhor conhece a maneira como nós nos portamos erradamente diante de Ti, e nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo neste momento nos encha com humildade, para que nós possamos pedir perdão, para que nós possamos dar perdão. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor,
para que as nossas vidas possam caminhar, para que as nossas vidas possam ter alegria, para que as nossas vidas possam frutificar para o Senhor. Nos ajuda, para que possamos participar da Tua mesa de maneira, Senhor, livre, com o coração livre, com o coração aberto. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece-nos por nome e sobrenome. A Tua palavra diz que antes de falarmos, o Senhor já conhece o que vamos falar. Nos socorre nesse momento, Senhor. Nos socorre. Nos ajuda, Senhor. Talvez nós tenhamos que pedir perdão para alguém e não estamos encontrando coragem. Que o Teu Espírito Santo hoje faça essa obra em nós. Talvez nós tenhamos que dar perdão a alguém e não estamos encontrando coragem. Que o Teu Espírito Santo faça essa obra em nós nesta noite, para que os nossos relacionamentos sejam restaurados, em primeiro lugar com o Senhor, e depois com os nossos irmãos. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, nós pedimos, para que possamos participar da Tua mesa, Senhor, com alegria, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você que vai participar da ceia. Eu vou pedir para o pastor Ronaldo que esteja orando pelos elementos, pelo suco de uva, pelo pão, e a você que vai participar da mesa, que fique de pé no seu lugar assim que o pastor Ronaldo orar.